Um garoto selvagem do norte gelado, as cidades da seda e do pecado. Na Espada Selvagem de Conan, número 8, de 1975, saiu uma pequena história de 8 páginas chamada Death Song of Conan the Cimmerian, ou seja, a canção da morte de Conan o Cimério. Essa história, escrita por Roy Thomas, trata-se de uma adaptação de um poema de Lin Carter, um famoso autor de ficção fantástica, e que tem a arte do filipino, muito bonita a arte do filipino, Jas Jodlman. Eu vou mostrar aqui para vocês essa história. Ela já saiu aqui no Brasil, em português, e vocês podem ver que se trata de uma história bastante poética. E nessa história aqui, nós finalmente vemos o Conan morrer. Vida do Conan sendo revista por ele próprio, de uma maneira extremamente hedonista, e no final, nessa sequência de 3 quadros, ele lutando contra a morte. Essa história aqui é muito interessante por alguns fatores, considerando o Conan. Então deixa eu voltar aqui um pouco atrás para a gente poder falar e refletir sobre quem é o Conan e por que essa história vale a pena ser analisada. Porque assim, uma coisa que é fundamental sobre o personagem do Conan, né? Se a gente for voltar lá para o Robert Howard, o Conan é esse bárbaro, mas acima de tudo ele é uma figura que serve para sustentar o que a gente pode chamar de barbarismo sociológico. Ou seja, o Conan sempre funcionou como esse grande acusador da ruína civilizatória. Portanto, a civilização, a partir dos seus feiticeiros, a partir dos seus burocratas, a partir de toda a artimanha, toda a maquinaria civilizatória se mostra extremamente corrupta. Não corrupta no sentido pueril de você trafica ouro aqui, você esconde. Não, corrupta no sentido de ela produz pessoas fracas, ela produz pessoas que por trás das boas intenções são dotadas de má consciência, são dotadas de recalque, elas apenas estão se deixando domesticar por uma série de forças que elas não entendem direito e que no final das contas vai produzindo um bolsão de ressentimento e de fragilidade humana que descamba numa sociedade ainda mais violenta, ou seja, a civilização ela é mais violenta do que a própria barbárie porque ela é dotada de instituições que legitimam essa violência. Então o bárbaro funciona não como uma pessoa pacífica, paz e amor, o Conan não é isso nem um pouco, mas é alguém que serve para apontar o dedo para a civilização e dizer, olha, esse negócio aí é mais violento ainda do que eu, que de maneira muito franca mostro que a violência é tão somente levantar uma espada e cortar uma cabeça. Ou seja, o Conan com a sua violência expressa é aquele que revela que o rei está nu. Não é à toa que depois o Conan vira um rei. Ou seja, de que a violência ela é constitutiva das relações e de que seria uma hipocrisia negá-la. Então a única coisa que a gente pode fazer é assumi-la. Nessa história aqui, em que o Conan acaba revisitando a sua vida, a gente vê um aspecto do Conan que não é incomum, que é esse Conan que curte a vida adoidado. Portanto, é o Conan enquanto herói clássico, né? E uma coisa que é importante a gente discutir é que assim, o herói clássico nada mais é do que aquele herói que é caracterizado por comer demais. E eu adoro como esse verbo no Brasil ele é ambíguo. E ele explica muito bem o herói clássico. Comer demais é comer de comida mesmo, ou seja, é um glutão, come bastante, o Conan adora comer. E comer demais também em transar, ou seja, é um cara que está sempre transando. Acima de tudo, o herói clássico não é alguém moralmente bom. Basta vocês olharem as mitologias clássicas. A gente tem uma noção muito de herói moralmente bom por causa dos heróis modernos, por causa dos super-heróis. O Conan ele é um herói clássico a rigor, né? Então assim, ele não é moralmente bonzinho, ele não faz boas ações ou coisa que for. Às vezes ele até faz boas ações, mas isso é algo como um efeito colateral dos interesses dele. Acima de tudo, o Conan é um herói, no sentido clássico, porque ele é um cara capaz de grandes feitos. E aqui fica reforçado esse caráter hedonista, ou seja, esse caráter de alguém que faz o que faz porque ele quer desfrutar a vida, porque ele tem um corpo vigoroso,
E isso não o envergonha, pelo contrário, ele tem muito orgulho da força que ele tem muito orgulho das potências que a vida lhe deu, então ele tem mais é que desfrutar do vinho, desfrutar das mulheres, desfrutar do ouro que ele saqueou, desfrutar das batalhas que ele participou. Que bom, a vida é para ser celebrada mesmo no seu horror. Não é por acaso que existem tantos trabalhos que associam Conan com Nietzsche. Não é por acaso que o filme do Conan começa com uma citação de Nietzsche, porque tem muito de nietzschiano aí. Ou seja, a ideia de que nós não temos por que ter vergonha dos nossos corpos, ou seja, não tem por que negar o corpo, e não negar o corpo significa reconhecer, inclusive, que todos esses nossos desejos mais vergonhosos, ou mais obscuros, ou mesmo violentos, fazem parte da gente. Isso somos nós somos essa coisa horrível e violenta também. Não se trata da gente legitimar toda forma de violência, mas de reconhecer que isso está nas relações de poder, inclusive nas instituições. Seria hipocrisia dizer que as instituições são legais, pacíficas, que elas não vivem também de todo um modo de opressão das formas de vida. Mas até aí eu não disse nada de novo sobre o Conan. Isso tudo está presente em quase todas as histórias dele, salvo versões mais alternativas. O que muda, o que faz com que essa história seja interessante é que aqui entra a dimensão do herói trágico. O Conan aqui se mostra como alguém que, diante da morte, luta e luta até o fim, mas não porque ele acredita que ele pode sobrepujar a morte. O Conan não é tosco, ingênuo, inclusive ele não quer fazer nenhum truque, ele não quer usar de nenhuma artimanha, porque daí ele estaria traindo a sua própria ética, ele não vai se utilizar de magia para conseguir driblar a morte. Não, o Conan aqui ele vai lutar contra a morte na certeza de que ele perde da morte. E isso é algo típico de um herói trágico, ou seja, de que você, perante a morte, você continua brigando. Isso, de novo, nos leva a Nietzsche, ou seja, de que a tragédia é a grande metáfora da vida, porque olhe para a sua vida, cara, você vai morrer. Desculpa te dizer isso, não sei se você sabe, né? Mas você vai morrer, eu vou morrer, todos nós vamos morrer. E é muito provável que não seja de um jeito muito bonito, mas o grande louco disso é que a gente continua brigando. É uma luta fracassada. A vida é um fracasso em essência. Por isso que esse papo de coach, de sucesso, isso é tolice. Nós somos heróis trágicos. Nós estamos destinados a um grande fracasso. Não importa o que a gente faça, não importam as nossas grandes façanhas, nós vamos morrer no final. E aqui é interessante que o Conan termina, que eu acho muito bonito esses 3 quadros finais, onde a morte vai se aproximando e dominando ele, né? Ela vai se engrandecendo e o Conan vai se apequenando. Mas isso não diminui a bravura dele, ele continua lutando e empunhando a sua espada, né? Nessa virilidade sempre muito grande do Conan e tal. Enfim, eu acho muito poético esse quadrinho, eu acho que é um dos quadrinhos assim do Conan que mais saem dessa coisa tão Conan, o cara vai lá e resolve tudo e que mostra o quanto que ele é poderoso e tal. Eu acho que aqui a gente tem algo um tanto diferenciado. Caso vocês queiram que eu fale mais de Conan aqui no canal, esse é o primeiro vídeo sobre Conan, digam aí, eu tenho bastante coisa de Conan aqui, até tô precisando reler, faz tempo que eu não tenho lido coisa dele, tá bom? Era isso, se inscreva, curta, compartilhe, por favor, e segue lá no Instagram, @sarjeta. Valeu!